Próxima atração no canal 25. Sejam bem-vindos a mais um programa do Tempo de Reflexão. A gente está gravando uma série de programas especiais aqui diretamente do Hotel Serra Jundiaí, onde nós estamos participando das reuniões do BNI. Eu estou aproveitando também a minha participação nas reuniões para poder fazer uma série de programas especiais e agora tenho a honra nesse programa e a alegria de ter a presença do Edson Conte, para os mais íntimos Edinho. Então eu vou tomar liberdade, Edson, de te chamar Edinho, porque a gente compartilha da mesma fé. A gente tem um coração muito parecido, voltado para o reino de Deus. Então eu quero te agradecer pelo tempo. Pesquei você aí no meio da reunião, falei, Edinho, não vai embora que eu quero que você esteja comigo para a gente falar dos seus negócios, falar da tua família e para a gente principalmente falar do reino de Deus. Então é uma alegria principalmente, Edinho, porque quando eu comecei a andar com Jesus, eu me identifiquei com algumas pessoas sem nenhuma demagogia, né? E a gente percebeu que, e não dá para explicar, as coisas espirituais elas não se explicam, elas se vivem, né? E você acabou sendo meu professor de escola bíblica, né? E eu lembro que uma das aulas que você me deu, não sei se você lembra, você falou sobre a volta de Jesus, né? E alguns sinais, homens soberbos, homens que amam a si próprios, né? Soberba, guerra. Isso eu frequentei com a minha esposa. E foi uma alegria poder aprender com você, né? E poder estar mais próximo de você. E Deus é um Deus que nos surpreende a cada instante, né? E esse mundo deu uma volta e eu vim para Jundiaí, Deus me confiou o ministério. Fui levantado como pastor. E a gente veio se encontrar aqui numa reunião do BNI, né? E poder estar junto, participando dessas reuniões, compartilhando as coisas de Deus, e a gente poder olhar no coração e olhar nos olhos dessas pessoas, desses empresários, a gente vê que são sementinhas de qualidade que a gente está lançando, né? Então, obrigado aí por você já fazer parte da minha história, obrigado por você ter abençoado o meu ministério, e obrigado por você estar aqui me ajudando a fazer mais um programa do Tempo de Reflexão, Edinho. Eu que agradeço, Luciano. Eu quero entregar todos esses elogios, todos esses agradecimentos a Deus. Eu costumo entregar mensagens, apresentar nas escolas, quando eu tenho a oportunidade de ministrar aula, e eu tenho um privilégio de esquecer, porque a glória é de Deus. Então eu sinto esse desejo no coração de não lembrar das coisas que eu falo para o bem do Senhor, para que a glória sempre fique para Ele, porque Deus é inesquecível no nosso dia a dia. E realmente os sinais estão aí. Nós estamos vivendo hoje o tempo de Abacuque, o que Abacuque demonstra lá. Para quem não sabe, Abacuque está na Bíblia, pode procurar que está lá no Velho Testamento, viu? É um profeta menor, mas esse tempo de maldade, frieza no coração, a justiça não funcionando, Abacuque tem falado muito forte ao coração de muitos cristãos, e um amigo nosso aqui do BNI, o José, da Ética, me deu esse alerta, e eu fui ler, meditar, e realmente nós estamos vivendo o tempo de Abacuque, e lá Deus mostra o que Ele vai fazer. Então essa impunidade, o judiciário não funcionando como nós esperamos, né? Deus vai cobrar pesado. E é isso, eu quero agradecer a Deus essa oportunidade, estou aqui à disposição, sempre que você chamar. Quero dizer que o tempo de reflexão é algo que vem do Senhor. Eu tenho tido o privilégio de ter participado lá e também acompanhado o histórico do tempo de reflexão, e a gente conhece a árvore pelo fruto. Nós vemos fruto como Gustavo Rueda, como sócio dele, como o Gustavo Piccolo, como o Mark, como o Eduardo Colinetti, que é diretor do BNI, tendo o coração tocado pelo trabalho no tempo de reflexão. Eu acredito, sinceramente, que essa é a verdadeira igreja. Não as palavras, não as placas, mas a verdadeira igreja é aquela que se preocupa com as pessoas. E as pessoas precisam de pessoas. E nós precisamos aprender a amar as pessoas. É a maior dificuldade no tempo que nós estamos vivendo, né? Então eu acredito muito nessa linha.
E a igreja do Senhor está sendo levantada. De dentro das próprias igrejas, eu creio que as igrejas estão sendo levantadas. E o tempo de reflexão, na minha ótica, naquilo que eu aprendi até aqui, ele é uma igreja levantada dentro da igreja, com um objetivo próprio, e os frutos estão aí. Então eu agradeço a Deus, não agradeço ao Luciano, mas agradeço a Deus por ter feito todo esse projeto, e a você, eu quero motivá-lo a continuar nessa linha, porque você falou sim para o Senhor, e isso é o que é mais importante. O resto ele faz, ele caminha conosco, né? Agora, Edinho, esse ano está sendo um ano particularmente especial na tua vida, né? Deus é um Deus de acrescentar, né? Deus nunca tira nada, viu, telespectador? Se você tem perdido alguma coisa na tua vida, aí certamente é o diabo que tem te roubado alguma coisa, a tua paz, as tuas finanças, a tua família. Deus é um Deus de acrescentar. Então, faça uma contabilidade aí, dá uma olhadinha um pouquinho na tua vida para saber se de fato você tem recebido coisas novas, porque de fato coisas novas é a certeza de que Deus está conosco. E você está numa fase nova, uma fase bonita, né? Teve que tomar algumas decisões corajosas, né? Mexeu com a tua estrutura na tua casa. Conta um pouco aí para os nossos telespectadores o que isso tem trazido de bênção na tua vida e na tua família, Edinho. Eu estou num momento novo, num momento ímpar. Eu estou sendo agraciado em abrir mão de um cliente que eu faturei por 9 meses aí um valor significativo, mais de 20% do meu faturamento vinha desse cliente. Mas eu creio na multiplicação do Senhor. E a multiplicação, telespectador, ela começa menor do que a adição. Se você multiplicar 1 vezes 1, 1. 1 mais 1 dá 2, é o dobro. Então, aparentemente, você está atrás. Mas se você continuar multiplicando e somando, você vai ver que com o passar do tempo, confiando no Senhor, que o Senhor é o Senhor da multiplicação, você vai dobrando, triplicando, e cada vez é exponencial o ganho que você tem. Então, esse foi um momento de recuo, investi, tive que recuar no faturamento, mas eu creio na mão do Senhor. Eu estou assim tranquilo, e cada decisão que nós estamos tomando em paz, né? As pessoas vão lá, ficam no escritório, ficam agraciadas. O escritório não é luxuoso, mas é um escritório que foi Deus que deu. Então tem algo especial. Eu creio muito que Deus está no comando da nossa vida. É um momento especial em família, nós estamos mais juntos, nós estamos vivendo problemas juntos, Ele está cuidando do meu financeiro, né? Algo que, inclusive essa semana ela compartilhou comigo, ela falou, poxa, hoje eu entendo por que às vezes você chegava de determinada maneira, né? Não está fácil, né? Falei, vamos em frente, continuamos em frente. Então, é um momento de treinamento da minha esposa. Nós optamos em criar nossos filhos. Ela saiu do trabalho, ela trabalhava numa multinacional. Criar nossas filhas com ela em casa, cuidando de escola, agenda de cursos extras. E ela está voltando ao trabalho agora depois de 13 anos. Então está sendo muito bom eu poder treinar a minha esposa para voltar ao mercado de trabalho, não mais como empregada, mas como empresária. Então, assim, é muito grandioso o que Deus tem para nós, eu sinto isso. E esse recuo financeiro é experimentar a dependência de Deus. Você já me testemunhou nesse sentido, a sua vida é um exemplo para nós também, né? E as batalhas que você sofreu e que você enfrentou e acabou vencendo é um espelho para nós na sua vida profissional. O milagre do seu estágio profissional hoje, eu tive o privilégio de poder testemunhar no BNI, interrompendo uma reunião e quebrando o protocolo, né? Mas eu creio que assim, eu creio que nós estamos espalhando sementes através do BNI. O BNI, eu creio que nasceu no coração de Deus, através do empresário lá nos Estados Unidos. E ele tem o formato dos princípios que o cristão deve ter, e que nós não estamos vendo. Então, mais uma vez eu quero reforçar que a árvore nós conhecemos pelo fruto. Se nós não estamos dando fruto, é hora de recuar, revisar, e nada melhor do que um tempo de reflexão para isso. Muito bem, Edinho. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui esse papo tão gostoso com o Edson Conte. O Edson é advogado, um cristão e particularmente um amigo meu. Nós voltamos no instante.
voltamos. Nosso convidado dessa reunião aqui, que a gente tem gravado essa série de programas do Tempo de Reflexão aqui no Beni. Meu convidado é o meu amigo Edson Conte, o Edinho. E a gente está falando um pouquinho sobre esses novos estágios da vida dele, estamos falando um pouquinho sobre as coisas do reino de Deus, sobre aquilo que Deus tem para a tua vida, telespectador. Eu não sei se você sabe, mas Deus tem grandes coisas para a tua vida. Ele só está esperando uma oportunidade para poder te entregar aquilo que já é seu, já está separado. Então que você tenha aí a humildade de falar: Senhor, vem aqui e me faz aquilo que eu preciso receber, porque eu estou tendo dificuldade de continuar caminhando sozinho. Eu fiz um dia isso, querido. Um dia eu tive um ato de humildade de reconhecer minha limitação como homem, abrir meu coração e Jesus mudou a minha história. Talvez seja só isso que você precisa fazer. Baixar um pouquinho a guarda, esquecer um pouquinho a religiosidade, um pouquinho a tradição e falar: Jesus, eu creio em Ti. Entra no meu coração e faz a Tua vontade. E você vai ver que Ele vai transformar a tua história como transformou a minha, telespectador. Edinho, eu tenho incentivado as pessoas no tempo de reflexão a contrastarem a palavra de Deus à vida que elas estão vivendo. Porque ou a gente crê na Bíblia ou algo está errado na nossa história, porque a gente tem visto pessoas que falam de Deus, mas têm vivido uma vida muito distante do Evangelho de Cristo. E quando a gente fala de viver distante do Evangelho de Cristo, não quer dizer que a gente não vai ter problema. A gente está numa fase especial na vida dele, que está passando aí por um momento de semear, mas ele tem a certeza e a convicção que Deus está nisso. E são nessas situações que a gente olha e cria uma identidade entre aquilo que a gente está vivendo, daquilo que de fato a gente profere como fé. E a gente tem visto, Edinho, pessoas muito distantes daquilo que Deus diz na sua palavra. As pessoas vivem procurando bênção, né? Eu acho que bênção hoje é o maior bezerro de ouro que existe no mundo hoje. As pessoas não estão preocupadas em buscar a Deus, elas estão preocupadas em comprar bênção, né? E isso inevitavelmente vai trazer dor, né? Vai trazer decepção, vai trazer inclusive afastamento de Deus, porque de fato Deus não está na bênção, mas Ele proporciona que a bênção chegue até as nossas vidas, né? Como é que você tem visto hoje, em especial, esse distanciamento que há hoje entre a vida das pessoas e hoje, de fato, o verdadeiro Evangelho de Cristo, Edinho? Olha, eu creio assim. Eu tive uma grande dificuldade de entender o relacionamento com Deus, pela racionalidade, pela faculdade. Você tem um nível de informação, de convivência com pessoas, pelo trabalho em multinacional. Não que isso tenha me prejudicado, mas você tem um outro convívio de racionalidade, de interpretações que nos distanciam do conceito de Deus. E muitas pessoas procuram saber o que é Deus. Deus não é um objeto, então nós precisamos conhecer a pessoa de Deus. Deus sendo uma pessoa, Ele está ansioso por relacionamento. Isso é fantástico quando eu descobri na Bíblia. Não somos nós que queremos nos relacionar com Deus. Ao contrário, Ele como Criador quer se relacionar conosco. A grande prova de que Ele quer se relacionar conosco, Ele já deu, que é a pessoa de Jesus Cristo. Se nós formos analisar profundamente, Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez homem, né, através da obra do Espírito Santo, entrando pela porta do mundo, que nós respeitamos muito, que é Maria, porque nós entramos pela porta do mundo, são as nossas mães, né? E é isso que a Bíblia fala, entrou pela porta do mundo, então todo mundo nasce de uma mulher, né? Naturalmente falando, e nesse sentido, Deus nasceu de uma mulher e veio se relacionar conosco e mostrou que dá para fazer. Deixou princípios, ensinou, fugiu, chorou, enfrentou, morreu, morte de cruz, como se fosse um maldito, para levar toda a nossa maldição com Ele. E agora nós estamos num tempo, o tempo mais fácil do relacionamento com Deus é agora, que é a época da graça, né? Tinha a época da inocência, onde houve a curiosidade, depois a época da lei e agora a época da graça. Nós recebemos tudo de graça. E o ser humano tem o sistema do mundo, que é maligno, ele nos leva a não entender que essas coisas de graças têm valor. Então, Deus é um Deus de relacionamento. E relacionamento
ele não é algo para se conquistar com barganha. Embora a própria Bíblia fala que Deus é um Deus que gosta de agradar os desejos do nosso coração, e é um Deus que dá, Ele dá de tudo. Porque o amor, Deus é amor. Que tipo de amor? É o amor ágape, que é o amor de dar. Então, se eu desejo, Ele quer me dar. A questão é o seguinte, Ele vai dar. Eu costumo brincar na escola bíblica o seguinte: Deus pode me dar uma Ferrari? Pode. Deus pode me trasladar daqui para Disney e eu não precisar pagar nada? Pode. Ele vai fazer? Depende dos princípios. Então, quando Deus não faz, algumas pessoas acham que Ele não pode. Então eu estou limitando Deus. Logo, olha um princípio que eu quero passar para vocês: Ele não é Deus. Se você entende que Deus não pode fazer alguma coisa, Ele não é Deus, porque a natureza de ser Deus é que pode fazer tudo. Aí vem a segunda pergunta, e essa é uma questão filosófica, doutrinária, teológica, que é: Ele vai ou não vai fazer? Aí eu te convido a conhecer a Bíblia, porque Ele vai fazer todas as coisas que são boas para você, para mim e para você. E é isso que a gente não entende, que às vezes eu ganhar uma Ferrari pode não ser bom para mim, por isso que eu não ganhei. Mas eu conquistar um outro carro mais barato, aquela conquista vai ser bom para mim, para minha família e para o meu relacionamento com Deus. Então é relacionamento, é família. Deus quer uma grande família. Muitos criticam, porque Adão não existiu. Mas se você tirar a figura de Adão e Eva e colocar uma família em relacionamento com Deus, nós vamos ver que essa família traiu os princípios de quem era o principal da família, que era o próprio Deus que frequentava o jardim, né? Então eu gosto muito de olhar a Bíblia pelo prisma do que Deus está querendo falar com isso. Porque na verdade, Luciano, Deus não precisa da gente. Ele é o Criador de todas as coisas. Se você analisar o conceito de Deus, por Deus mesmo, tirando todos os outros aspectos de Deus, amor, misericórdia, Deus não precisa de nada. Para que Ele precisa? Ele é Deus. Ele faz você, apaga você. Ele me faz, apaga. Ele faz o telespectador, apaga. Mas não, Deus tem outros atributos que o sistema joga fora, de propósito, para camuflar, para nos deixar cego. E se nós, o papel da igreja, o papel do TR é descortinar e mostrar que há uma alternativa. Por exemplo, Marcos Feliciano, tão criticado. Uma das propostas que ele está fazendo agora, ele não está criticando ninguém nessa última proposta dele. Ele está falando o seguinte: qual é a nossa representatividade no Brasil? Nós não temos. As igrejas não sentam para conversar. Se o governo quiser falar com a linha católica, ele tem lá a CNBB. Se o governo quiser falar com a linha afro, não sei das quantas, tem lá a associação, o presidente geral. Mas e os cristãos? Se ele falar com o presbiteriano, o nazareno pode ficar chateado. Se ele falar com o nazareno, o pessoal do Edir Macedo pode ficar chateado. Se ele falar com a quadrangular, o pessoal da Assembleia pode ficar chateado. Então, nós não temos uma representatividade nacional. Então, nós estamos errando na palavra, porque a palavra fala em unidade. Por isso que eu, voltando ao primeiro bloco, né? Por isso que eu tenho no meu coração que Deus está chamando para a unidade e a igreja está saindo de dentro da igreja. Quando você fala para nós, olha, o tempo de reflexão não fecha as portas para ninguém. É conceito de unidade. Isso nós estamos perdendo. E isso, meus queridos, é uma ferramenta tremenda contra qualquer situação na nossa vida. Unidade. Eu tenho que ter unidade no BNI, unidade na minha família, unidade entre os advogados, unidade entre os irmãos. Então, eu creio muito nesses princípios de Deus. E colocando dessa maneira, nós precisamos entender, e só vamos entender com a ação do Espírito Santo e lendo a palavra de Deus. Participar do TR é uma forma de nos despertar a entender esses conceitos, esses princípios do Senhor nas nossas vidas. Agora, eu quero aproveitar um pouco do teu conteúdo teológico, Edinho, porque o que eu vejo que tem matado as pessoas é o desconhecimento da palavra de Deus, né?
também estudei teologia lá em Vinhedo, e eu, até onde a minha modesta, o meu modesto conhecimento me faz entender, eu não achei nenhum ponto da Bíblia onde diz que pastor é de uma igreja evangélica. O que eu aprendi é que ser pastor é um dos 5 ministérios deixados por Jesus. Você consegue enxergar na Bíblia, ler na Bíblia que todo pastor pertence a uma igreja evangélica? Isso tem ligação bíblica? Eu penso assim, o conceito de pastor para mim, ele vai além das estruturas evangélicas ou das estruturas de qualquer comunidade, ou eu já ouvi o Papa sendo chamado de pastor da Igreja Católica. Eu vejo o pastor como um ministério, como uma função. E uma das coisas que eu vejo falha do pastorado é ele esquecer a ovelha. Jesus tem uma parábola que ele diz que o pastor, se ele tiver uma ovelha enroscada, machucada, ele larga todas as ovelhas e vai buscar aquela e cuida e volta para o rebanho. Jesus ensina que as ovelhas conhecem a voz do pastor. E isso é relacionamento. Se eu estiver numa festa, em algum lugar, e ouvir você falar, eu sei que o Luciano está lá, porque eu conheço a sua voz. Mesmo você não sendo o meu pastor, função de pastor. Porque nós temos um relacionamento. Então eu vejo o pastor como uma função muito importante. Não vejo o pastor ligado a essa ou aquela denominação, ou tem que ser pastor de crente. Eu vejo como função de cuidar de pessoas. E muito importante. Você quer ver um exemplo do que é pastor? Você quer aprender o que é pastor? Leia a história de Davi, antes dele enfrentar Golias, e pelo prisma de pastor, porque ele era pastor de ovelha mesmo. Ele vai servir o rei e volta a cuidar. Ele vai e volta. Ele faz a função com o rei, com a autoridade maior da época, e volta a cuidar das ovelhas. Quando ele precisa sair por mais tempo, ele deixa alguém para cuidar das ovelhas. Não deixa as ovelhas só. E nós não temos visto isso nas comunidades. Nós temos visto nas comunidades pessoas se destacando para essa ou para aquela oportunidade. Ou empresarial, ou política, ou de acesso, ou televisiva, não importa. Mas o que eu tenho sentido falta é da função de pastor cuidando de pessoas. Então, assim, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu creio muito na função do pastor, que é algo, e vejo assim, como função, entenda, ministério do Senhor colocado na palavra. É assim que eu enxergo. Agora, precisa parar com essa hipocrisia de achar que o homem tem ovelha, né? Quem tem ovelha é Jesus, né? Parar com esse negócio, eu sou para nada, que você é simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. Quando você deixar de exercer esse instrumento, o teu ministério acabou. Então, precisa acabar com isso, né? Quer dizer, não existe ovelhas de, porque a minha ovelha, porque os meus membros, é tudo bobagem. Isso é tudo criação de homem que tem matado as pessoas dentro da igreja. As pessoas têm morrido hoje por ser iludido por doutrinas criadas por homem. Não existe pastor de ovelhas. O único pastor verdadeiro é Jesus Cristo. E ai daqueles pastores que não cuidarem das minhas ovelhas, ele fala, né, Edinho? É verdade. Inclusive, eu enxergo assim, muitas pessoas, falando um pouquinho das ovelhas também, que eu já coloquei do ponto de vista do pastor, nós esquecemos, e aí eu falo da minha vida, tá? Nós esquecemos que pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Então nós ficamos esperando que o pastor faça a obra de Deus, jogamos as costas naquele que tem o título de pastor, naquele líder, em qualquer comunidade, ele tem que desenvolver, e na verdade o que Jesus mostra é que nós somos um único rebanho, e nós é que geramos ovelha, ovelha gera ovelha, nós temos que gerar outros cristãos, nós temos que pregar os princípios de Deus, mas para nós pregarmos nós precisamos saber. Então, essa função pastoral, essa função de mestre é ensinar as pessoas, estar à frente, né, para ensinar as pessoas o que deve fazer, ensinar a pescar. E nós só vamos ter fruto quando nós formos e pescar. Eu vejo dessa maneira. Ok, infelizmente o tempo é curto, é sempre uma alegria e sempre aprendo com você, né? Você é um cara realmente especial, tem esse dom de ensino. E é um cara que transmite essa sabedoria com muita simplicidade, o que cai logo no nosso coração.
Queria deixar aqui o meu agradecimento para o telespectador conhecer um pouco mais o teu trabalho, quiser conhecer um pouco mais sobre a tua experiência nesse andar com Deus, por favor, Edinho, deixa registrado aí esses teus meios de contato, por favor. Eu quero desenvolver um site para passar alguns ensinamentos na área jurídica, deixar linkado, inclusive com o TR. Isso está no meu coração em desenvolver. Nós não temos um site ainda do nosso escritório, até porque nós estamos refazendo o escritório, remontando a partir de julho agora. E quero te dizer que tanto o BNI como o TR tem sido uma bênção nas nossas vidas. Quero agradecer a você, Luciano, por essa oportunidade, mais uma vez, estar falando aqui nesse momento reservado para o TR e dizer que eu acredito nesse trabalho do Senhor na sua vida. Amém? Amém. Obrigado, Edinho. Eu fico honrado de poder ouvir isso de você, que é uma pessoa especial. A gente passa da idade de jogar confete na cabeça das pessoas. Deus tratou muitas coisas na minha vida, querido. Deus tratou a hipocrisia há um bom tempo. Se é uma coisa que eu não sou há muito tempo, é hipócrita. E eu falo isso de coração para o Edinho, porque ele sabe o quanto eu temo a Deus, o quanto a minha família vive debaixo dos princípios de Deus. Então eu fico muito feliz de poder ouvir isso de você. E para você, telespectador, eu agradeço por estar conosco mais um programa no Tempo da Reflexão. Lembrando que o nosso programa inédito vai ao ar toda quarta-feira, 9 horas da noite. Fica o meu convite para que você esteja conosco na televisão na próxima semana, ou esteja pessoalmente no TR, podendo ouvir testemunho de pessoas que foram transformadas por Deus. Você tenha uma semana abençoada e eu espero vocês até a outra oportunidade. Até lá.